Tudo bem, Belisário? Satisfação, mais uma vez, poder estar aqui falando com você e com toda a Panamazônia que nos ouve e nos vê. É o seguinte, Reinaldo Zucatelli é um capixaba, né, que veio do Espírito Santo há aproximadamente 5 décadas na Amazônia, mais precisamente na região do Pará, na cidade de Marabá, e no Espírito Santo. A gente já entrou, meu pai sempre foi da indústria madeireira lá no Espírito Santo, a gente tinha um comércio, então a gente sempre teve nesse meio, né? E quando a gente veio para o Pará, a gente veio ainda jovem, com pouco mais de 18 anos, 19 anos, e aqui a gente conseguiu se estruturar, né? Meu pai muito aplicado, muito seguro, fez muitos investimentos bem certeiros, né? Como propriedades, que até hoje a gente tem propriedades adquiridas naquela época, no início da década de 70. E aqui nós formamos nossa família, né? E criamos aqui nossos filhos. Então, Reinaldo Zucatelli é isso aí. Doutor Reinaldo, então, como o senhor diz, seu pai já era empresário, né? Então, era meio Sim. natural que o senhor entrasse na vida empresarial também, se tornasse empresário. Mas conte para a gente, assim, em detalhe, como foi que o senhor realmente ingressou na vida empresarial? Pois é, para você ter uma ideia, desde a idade de 12, 13 anos, eu já tomava conta de empresas do meu pai, né? Inclusive, meu pai viajava muito para o Pará e para poder vir aqui no início, né? E eu que mexia com o banco, ainda de menor, né? Porque ele deixava tudo assinado. Então, eu sempre tive essa vida empresarial desde jovem, né? E como eu fiz contabilidade, né? Naquela época, o segundo grau, contabilidade segundo grau valia para, né? Ainda valia, hoje, logo depois só curso superior. Então, na época, eu fiz contabilidade, que estava dentro do negócio que a gente fazia e que era tão necessário para a vida empresarial, né? Porque no curso de contabilidade daquela época, eu acho que era igual ou até superior, um curso hoje de curso superior, que a gente tinha bons professores que realmente ensinavam as matérias e não falava de política, né, como hoje nas faculdades falam mais de política do que das matérias, né? Então naquela época você aprendia realmente, né, os cursos que você fazia você conseguia aprender, né? E conseguia aplicar nos nossos negócios, né? Doutor Reinaldo, o senhor acabou de dizer que começou a trabalhar com seu pai com 12, 13 anos. Com essa idade tão jovem, né? Hoje em dia você não encontra isso, não vê mais. Não. Mas naquela época eu sei que não era tão raro assim. Alguns adolescentes já trabalhavam com seus pais, já tomavam conta do negócio. Minha mãe mesmo, muito antes disso, né? Aí nos anos 50, 40, Sim. ela sempre falava isso para mim. Com 15 anos ela começou a trabalhar na empresa do pai dela, né? Meu avô. Sim. E ela cuidava justamente da contabilidade, também fez o curso de contabilidade, assim como o senhor. E depois Certo. acabou se tornando o braço direito. Então, isso era, de fato, muito comum, hoje em dia a gente não vê mais. Mas eu imagino que para o seu pai confiar no senhor, tão jovem, de viajar e deixar a empresa nas suas mãos, ele deva ter, antes, preparado o senhor, por exemplo, transmitido os valores, né? Orientado. Quais são os Sim. valores que o senhor recebeu da sua família, dos seus pais, e que foram decisivos, né, para o seu sucesso empresarial? Bom, como você mesmo falou, a gente sempre teve de berço, né, o exemplo, né, dos meus pais, principalmente
pela seriedade, honestidade, né? E muito trabalho, né? Eu acho que todo resultado positivo e sólido vem do trabalho sério e honesto, entendeu? Esse aí ninguém destrói. Então a gente sempre teve esse exemplo, e meu pai muito trabalhador, né? Aquele que levanta cedo e dorme tarde, trabalhando, e a gente seguiu esse exemplo. E quando a gente mudou-se do Espírito Santo para o Pará, a gente continuou nesse negócio. Aqui também nós tivemos uma grande indústria madeireira na década de 70, no início da década de 70, quando a gente constituiu aqui, no Marabá, e também muitas outras atividades, né? O grupo tinha muitas atividades, muitas variedades de atividades, dentre elas o agronegócio, distribuição de bebida, postos de gasolina, empresa de ônibus. E aí, no final da década de 80, nós fizemos uma divisão no grupo, e aí cada um ficou com uma parte do grupo, e eu fiquei, naquela época, com concessionárias de veículo, que era um negócio mais difícil de mexer na época, até porque nós iniciamos com a marca Fiat, né, que tinha pouca penetração de mercado, e outros irmãos ficaram com outros negócios, com indústria madeireira. O Grupo Zucatelli, então, que o senhor preside hoje, e tem uma grande importância aí no estado do Pará, começou com a concessionária, é isso? Começou com a concessionária quando nós fizemos a divisão, e aí nós fizemos uma carreira solo, né, que hoje eu levo o nome do grupo porque os meus irmãos acabaram indo para outras áreas, e meu pai também, embora ele é vivo, né, tem 90 anos, mas até pouco tempo ele trabalhava na fazenda e tudo, né? Mas agora já está acomodado e tal. E aí acabei levando o nome do grupo, ficando com o nome do grupo, herdando o nome do grupo, né? Aí depois, quando eu comecei a diversificar com mais marcas de concessionária, de veículos, de máquinas e tal, e também na área da pecuária, que na época, embora a gente tinha pecuária, mas eu não estava na frente porque tinha as pessoas certas para esses lugares. Eu ficava mais na área administrativa, financeira do grupos, né? Eu entendo. Doutor Reinaldo, eu já estive visitando uma de suas fazendas, passei alguns dias aí com o senhor em Marabá e vi o seu entusiasmo com a agropecuária, né? Eu percebo que é a atividade que mais lhe dá satisfação, não é? Hoje eu queria saber, o grupo tem quantas atividades? Concessionária, de veículos, agropecuária, o que mais? Eu queria que o senhor me explicasse qual o tamanho do grupo, como é que são. No ramo, na pecuária, hoje o nosso maior investimento é realmente no agronegócio. O maior investimento do grupo no agronegócio, então nós temos várias diversificação dentro do agronegócio. Por exemplo, no reflorestamento de madeira, de teca, de eucalipto. Nós temos também na parte de genética. Hoje nós podemos dizer que somos um dos maiores produtores de genética do norte do Brasil, né? E talvez boa parte do Nordeste, porque nós fazemos genética há mais de 20 anos, né? Nós somos filiados à BCZ, eu participo do conselho da BCZ, de Uberaba, e hoje nós fazemos várias raças, né? Não é só o Nelore, nós temos várias raças zebuínas, né? Como o Sind, o Brahma, o Gir e o Nelore, né? E nós fazemos também, através da nossa base do Gir, nós fazemos girolando leiteiro. Então, nós temos hoje
tanto na linha de carne como de leite, na parte de genética. E também temos as fazendas que é de engorda, né, para frigoríficos, né, para fornecer carne para os frigoríficos, né? Então, na parte do agronegócio, nós temos uma diversificação e bem destacado na parte de genética. Qual é o plantel, o seu plantel hoje? Também, né, na fazenda, certo? Qual o tamanho? Quantas cabeças de gado você tem hoje? Está cortando, né? Nós temos hoje, nessa parte, só em gado, por exemplo, melhoramento genético, que é na faixa de 10 mil cabeças. E na parte de gado de corte, umas 20 mil cabeças, né? Entendeu? Doutor Reinaldo, são quantas fazendas? Nós temos hoje, na faixa de 10 fazendas distribuídas em vários locais, né? Todas no Pará, porém... São todas no Pará? Todas no Pará, porém vários municípios aqui, né? Desde Marabá, Itupiranga, Bom Jesus, Pacajá, Napu. Então, é distribuído assim num raio aí de até 400 quilômetros, que é as nossas propriedades. Né? E quantos funcionários, doutor Reinaldo? Hoje nós temos, na parte de fazenda, em torno de 200 funcionários. E na parte de veículos, uns 300 funcionários. Né? 500 funcionários no total, né? Doutor Reinaldo, vocês só estão no estado do Pará ou vocês estão em atuam em outros estados? Nós atuamos também no Piauí, no Maranhão, com concessionária hoje de máquinas, tanto da linha amarela, como também de tratores agrícolas, né? Entendeu? Piauí, Tocantins, e fazemos também, Maranhão, Piauí, e fazemos também no estado do Tocantins, fazemos negócio em licitação nesses outros estados também. No caso do Tocantins, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, alguns negócios, a gente faz no caso de venda em licitação, certo? Excelente, parabéns. E, doutor Reinaldo, como o senhor vê o futuro do Grupo Zucatelli? Pois é, nós temos muito, como diz, muito propósitos, porém, nós estamos numa indecisão, né? Pela insegurança jurídica que nós estamos vivendo, e isso aí está nos deixando um pouco indeciso agora, nesse exato momento, né? Mas nós estamos firmes nos nossos investimentos e para poder sempre estar crescendo e investindo, né? Mas eu confesso que nós estamos assim um pouco indeciso, um pouco confuso, né? Sem saber muito como é que vai esse barco, né? Porque está meio à deriva, né? Com essas indecisão política aí, a gente está meio perdido, certo? E o mercado, para você ter uma ideia, o mercado nosso hoje, tanto de venda de automóvel, como de caminhonetes, de máquina, de modo geral, está todo parado, porque como a gente atende muito o pessoal do agronegócio, todo mundo está parado esperando uma decisão, o que vai acontecer, certo? Eu entendo. A propósito, me diga uma coisa, se for possível, como é o seu, basicamente o grupo tem duas divisões, né? A de veículos e a parte de agronegócio. Como é a divisão em termos de faturamento? Qual percentual que participa o agronegócio e a venda de veículos?
Olha bem, em termos de valores, o percentual é maior na parte de máquinas e veículos. Porém, porque a parte de propriedades, de fazenda, primeiro que a gente, praticamente, tudo que fatura, a gente reinveste dentro delas, né? Porque a gente tem as propriedades, lógico, como um negócio, mas também como um patrimônio, como um investimento futuro, né? Então, a gente não encara muito como a gente ter lucro desse negócio, porque o lucro é a valorização, né, daquilo que você vai fazendo e a valorização em si mesmo da propriedade que tem, né? Mas, como eu já falei, a gente está muito inseguro com se esse governo que vem, com as promessas que eles estão fazendo, deixa a gente muito inseguro, né? Principalmente na parte do agronegócio, porque se nós não tivermos um governo que apoia, nós podemos ter sérios problemas, né? Tanto de liquidez do próprio negócio, como também na produção, né? Sim, Até sem porque dúvida, pode faltar fertilizante, pode faltar muita coisa que nós dependemos, né? sem dúvida. Doutor Reinaldo, mudando de assunto, eu queria lhe falar um pouco sobre a questão, sobre o tema de como é empreender na Amazônia, né? Eu queria que o senhor falasse da parte da sua experiência, o senhor que veio de fora da Amazônia, o senhor veio do centro, do Sudeste, né? Sudeste, Você é Espírito Santo. do Espírito Santo para a Amazônia, nos anos 70 ainda, já está aqui há muito tempo, já virou Amazônia. Mas então, acho que o senhor tem, poucas pessoas têm mais experiência para falar disso. O que significa empreender na Amazônia, para o senhor, doutor Reinaldo? Olha bem, a priori, a gente sempre achou realmente um bom lugar para investimento. Porém, eu já falei, inclusive contigo, isso aí em outras conversas, a gente um pouco se decepciona, porque quando nós viemos para a Amazônia, o meu pai, eu tinha, para você ter ideia, quando ele começou a ver aqui na Amazônia, eu tinha 12 anos de idade. E aí, ele chegou a ir para Rondônia, depois ele veio para o Pará e achou melhor vir para o Pará. Só que naquela época, o governo federal fazia um chamamento, né, para integrar a Amazônia, para não entregar, porque nós estávamos com guerra, né, principalmente a guerrilha do Araguaia, e foi logo na abertura da Transamazônica. Então, quando a gente veio para cá, a gente viu assim, deslumbrou um horizonte muito grande. Porém, a gente tem visto assim a política, por exemplo, tanto do IBAMA como do INCRA na época. O IBAMA ele aceitava 50% de abertura, e o INCRA, para te dar o documento, ele exigia no mínimo 50% de abertura. Então, existia uma certa inconsistência entre os órgãos, né? Porque para o INCRA você podia derrubar até toda a propriedade. Só que, após 2008, com a nova reforma aí da florestal, Código Florestal, do Código Florestal, o que aconteceu? Nós ficamos impedidos de fazer a abertura de mais de 20% da propriedade. Isso aí, para muitos proprietários que às vezes não teve condições de fazer isso antes, ele ficou numa situação, e eu dou um exemplo assim, para quem é mais urbano, é igual você comprar uma casa, um apartamento de 10 cômodos, só poder usar 2 e pagar o imposto dos 10 e ter que conservar os 10 e vigiar os 8, porque se invadir, você ainda vai se responsabilizar, que é o caso nosso hoje. Eu, inclusive, essa semana, eu conversando em Brasília com o INCRA, e falando com um amigo nosso, que já foi superintendente aqui na nossa região, e falando com ele, poxa, o INCRA, ele, embora
ele ainda está vendendo a terra. Por quê? E vendendo 100%, entregando 20%. Porque ele cobra os 100% da área, mas eu só posso usar 20% e eu ainda tenho que vigiar essa floresta, porque se alguém entrar e o IBAMA pegar, eu sou autuado. Porque É uma loucura isso, né? Uma coisa de louco, não dá para entender. E, obviamente, então, isso onera muito o custo da produção, né? justamente. E, por outro lado, o que eu vejo? Eu vejo que nós, hoje, estamos na Amazônia, mas nós somos muito perseguidos, tanto até para o pessoal do Sul e Sudeste, como também do pessoal do estrangeiro, persegue muito nós que estamos na Amazônia. Por exemplo, proibindo muitas coisas, né? Próprios frigoríficos aqui, para bater o nosso boi, se não tiver 100%, nós não conseguimos vender nossos boi. Tá? E, às vezes, você não consegue ficar 100%, por quê? Porque foi feita uma invasão na sua área, você foi autuado, e a partir daí você está com a sua propriedade notificada e não pode vender nada do que produzir nela. Então, tem umas coisas que não dependem só da pessoa, porque vem coisas de fora que te atrapalha você trabalhar e produzir hoje na Amazônia. E cada dia mais, sim. O senhor não atribui isso um pouco ao excesso aos excessos da ideologia ambiental? O senhor acha que isso atrapalha, a ideologia ambiental atrapalha muito o desenvolvimento dos negócios aqui na região? Com certeza. O que acontece, você vê, ninguém fala que a Amazônia ainda tem uns 80%, né, de reservas, se for olhar toda a Amazônia fechada. Se for olhar só Amazonas, tem 94 de reservas, né? Eu acho que só tem uns 6% de abertura, né? Mas o pessoal no de estado lá... do Amazonas, no estado do Amazonas Amazonas, especificamente, 95% da pois cobertura é, vegetal da floresta original continua preservada, né? pois Só é. foi Então, desmatado 5% da área total do estado. pois é, então, isso aí não é falado. E os outros países agora querem por tudo que nós sejamos a reserva. Então, a gente não sabe o que vem pela frente, principalmente vindo um governo que já fala em vender a Amazônia mesmo, entregar a Amazônia. Nós não sabemos qual é o nosso futuro, tá? Porque isso é uma grande preocupação, porque pode vir restrições muito grandes e você daqui a pouco não ter como vender os seus produtos que você produz aqui, né? Pode vir muitas coisas que podem atrapalhar a produção, né? Então é uma preocupação nossa, porque no futuro a gente não sabe. Pode vir um presidente aí louco aí, né? Doutor Reinaldo, muita gente fala isso, né, de que com a mudança de governo, a mudança o redirecionamento da política ambiental do Brasil, a Amazônia já está engessada produtivamente, né? E que esse engessamento produtivo pode ser muito, muito maior. Eu acho que, inclusive, me parece que se houver esse engessamento produtivo, ou seja, se não se puder produzir mais nada na Amazônia, porque é para aí que vai estar caminhando, o preço das terras vai despencar, porque quem vai querer comprar terra se não pode usar as terras para produzir? O que o senhor pensa sobre isso? É justamente isso aí, porque você tem um ativo que daqui a pouco ele fica deteriorado, né? Você não tem mais aquilo que você pensava que tinha, né? De 100%, de repente você vai apurar 30%, vai apurar 20% daquilo que você construiu durante décadas e décadas. Então, é um negócio muito preocupante. Enquanto que lá no sul e no sudeste tem região que é o contrário, você faz reserva de 20 e usa 80, né? O Código Florestal ele é restritivo só para a Amazônia, nesse sentido, porque no resto do país o produtor rural ele pode usar 80% da propriedade e deixar 20% de reserva.
o que é, de fato, Justamente. algo extremamente injusto, porque a gente está vendo no mesmo país, não é? É, Então, são dois pesos e duas medidas. É muito são, injusto para as pessoas que estão na são Amazônia. vários países dentro do Brasil, né? Cada região é tratada de uma maneira, né? E o que eu mais acho assim, interessante é que os presidentes de outros países, por exemplo, da França, tem a Guiana Francesa, que está dentro da Amazônia, né? E que eles falam de nós e não olha a parte deles lá que está sendo devastada, está sendo, né? Sem dúvida. A França é muito hipócrita, os franceses são muito hipócritas. Isso, sem É, dúvida. Doutor Reinaldo, uma outra pergunta. O, o senhor falou que quando chegou aqui nos anos 70, né, vocês, na verdade, sim, foram desbravadores, porque não havia nada aí no sul do Pará, né? Era muito ainda inóspito. E vocês foram, na verdade, desbravando a região, desenvolvendo. E, e o senhor sempre menciona esse problema da questão da infraestrutura. Por exemplo, o senhor defende muito a, a desobstrução do Pedral do Lourenço, né? Acho que é muito importante. sim. Se eu falasse um pouco disso, como a deficiência de infraestrutura afeta os seus negócios aí na região? É, olha bem, e você lembrou muito bem, Belisário, que quando nós chegamos no Pará na década de 70, praticamente não existia estrada. A estrada entrou justamente em 70. Então, antes de 70, o povo da região aqui usava o Rio Tocantins como para ir para a capital, para Belém, ou avião que nós já tínhamos aqui, a Varg naquela época, pousava avião aqui. Ou pequenos aviões que levavam carne, levavam coisa para Belém. E existia grandes embarcações que levavam a castanha do Pará, levava a produção da região através do Rio Tocantins. Só que nós fomos, devido à hidrelétrica de Tucuruí, na década de final de 70 para 80, né? 80, aí houve uma ruptura, né, no rio, e demorou construir as ecrusas. E foi construída as ecrusas já, se eu não me engano, uns 10 anos depois. Construiu as ecrusas, mais ou menos na década de 90, né, para o ano 2000. O que acontece é que depois veio a questão do pedral, porque com a questão da água da hidrelétrica, houve uma mudança no nível da água do rio, né, Tocantins. Baixou muito, né? E com isso, o que acontece? Nós não estamos tendo hoje, embora foi feita uma recruza, gastou muito dinheiro na época, nós dependemos, né, da derrocagem do Pedral, do Lourenço, para poder voltar também a navegação, porque com isso, o que acontece? Hoje é transportado via rodoviário para o porto em Belém, que é mais de uns 500 quilômetros, tudo rodoviário. Então, isso podia ser embarcado aqui nas balsas ou mesmo em grandes embarcações e já levar direto para o porto, né, em Belém ou para qualquer outro lugar, né? Então, nós estamos dependendo disso aí para viabilizar melhor. Nós já temos hoje, Marabá, nós já temos os 4 modais, nós estamos prontos, né? Que tem a ferrovia que passa aqui, Carajás e Itaqui. Temos um aeroporto que nos atende bem aqui. Temos várias rodovias, né? Tanto federal como estadual. E temos a via fluvial que só depende agora disso aí para voltar ao que era antes, né? Que era um meio Sim. muito usado na época, né? Eficiente, né? Uma eficiente logística. E, É, consequentemente, reduz os custos, não é? sim, positivo. É. E, para fechar esse tema aqui da Amazônia, né? Eu queria que o senhor me dissesse se o senhor tem alguma receita para quem vem de fora ou para quem é daqui mesmo,
de como ser um empreendedor de sucesso na Amazônia, levando em consideração as dificuldades, as peculiaridades da região? Olha bem, na verdade, como nós falamos no início, né? Nunca é tarde, às vezes a pessoa vem hoje e enxerga algo que a gente não está enxergando, como nós enxergamos na época que a gente chegou aqui, que o pessoal daqui não enxergava, a gente enxergou, né? Mas hoje também, não quer dizer que hoje não tem essa oportunidade, até porque, para você ter uma ideia, quando nós chegamos no Pará, nós chegamos na época ainda de pedras preciosas, né, que tirava muito do Rio Tocantins. Sim. Depois, nós pegamos a fase do ouro, certo? Carajás, né? De Serra Pelada, no ano de, no década de 80, na verdade, né? No início de 80. E também o grande produção de castanha do Brasil, que é a castanha do Pará, né? Que tinha uma grande produção aqui de castanha do Pará. Depois veio a era da madeira, certo? Então, nós tivemos muitas indústrias madeireiras nessa época, que foi justamente na época que estava formando as fazendas, que tinha muita madeira para ser aproveitado nessas fazendas, né? E hoje, por exemplo, aí depois foi acabando, hoje existe ainda ouro, mas tem hoje o minério o manganês, o ferro, né? Que é muito explorado na nossa região aqui. E aí veio a siderurgia, né? Então, cada tempo tem algo na economia que vai mudando, mas que vai mantendo, né, a região, né? E hoje, como se diz, as pessoas às vezes chegam hoje, pode enxergar melhor do que nós que já estamos aqui. Pode enxergar um negócio que nós às vezes não estamos enxergando. Então, eu sempre digo, lá já foi explorado. Não, nunca. Sempre vai ter algo que a gente não... Doutor Reinaldo, ficou mudo. Que realmente existe oportunidade para quem trabalha, né? Para quem realmente produz. Eu vejo assim, não sei se o senhor concorda comigo, mas apesar de todas as dificuldades da Amazônia, a região me parece uma terra de promissão, de oportunidade, né? Todo mundo que vem Sim. para cá acaba prosperando, ficando rico. Enfim, é uma terra que tem muito a oferecer. Talvez justamente por causa das dificuldades, né? Todas essas dificuldades, elas acabam, cada uma delas, representando uma oportunidade de negócio. Não é isso? Você não acha? Sim, sim. Não, com certeza. Foi o caso nosso. A gente veio sobre fazenda e madeira, e depois nós diversificamos para outras atividades, porque foi vendo oportunidades, né? E eu vejo que isso aí não acaba, né? Como eu falei, tivemos pedras preciosas, ouro, castanha do Pará, madeira, minério, e continua, né? Então, Doutor Reinaldo, o senhor nos honra como membro do Conselho Diretor da Panamazônia, o senhor também é nosso diretor da Panamazônia em sim, Marabá, e nós conversamos muito, eu sei que o senhor compartilha dos ideais da Associação Panamazônia de uma agenda liberal. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. No seu ponto de vista, qual a importância das medidas liberalizantes, né, numa economia sim. livre, para os seus negócios e para cá, para a Amazônia? Certo. Antes, eu gostaria de lembrar que eu esqueci de falar da economia atual, inclusive, no nossa atividade, que é a pecuária. Hoje, e grãos. Para vocês terem ideia, o Pará hoje, nós temos o primeiro município do Brasil com maior quantidade de gado, que é São Félix do Xingu, e Marabá é o terceiro maior município em volume de gado. E o Pará, nós temos só na nossa região mais de 22 milhões de cabeças de gado,
certo? E nós somos o terceiro do Brasil em quantidade de gado bovino e estamos previstos ser o primeiro, porque nós estamos recebendo muito gado de fora, porque os outros estados estão ampliando muito a agricultura e acaba mandando esse gado para o Pará. Certo? Doutor Reinaldo, muito apropriado o senhor falar nisso, porque eu acho que tem uma frase que as pessoas repetem muito, que é o seguinte: o Brasil alimenta o mundo, porque o Brasil, estima-se, alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, né? A produção do Brasil de soja, de carne e de outros produtos representa alimentação para 1 bilhão, desculpa, 1 1 bilhão de bilhão, 1 pessoas em bilhão todo o e mundo. 400 falam, né? Pois é, exatamente. Mas eu acho que essa frase está um pouquinho errada, não é bem o Brasil, porque se somar a produção de grãos e de proteína do Sim, Pará, do Tocantins, do Mato Grosso, de Maranhão. Rondônia, Maranhão, que é tudo Amazônia, na É, verdade, quem alimenta o mundo é a Amazônia. As pessoas esquecem verdade. disso. Você não acha, não? Isso aí, inclusive, Belisário, eu acho que seria até interessante a gente fazer um levantamento para saber quantos por cento que nós contribuímos com a exportação, né, de carne, de grãos, porque realmente na Amazônia, se você for olhar Mato Grosso, Rondônia, Pará, Maranhão, né, Tocantins, Tocantins. então é muita produção que nós contribuímos, né, com o Brasil para poder E, chegar a essa quantidade. e eu não sou especialista nessa área, mas eu suspeito que uma boa parte dessa produção, especialmente de carne, que sai com selo de outros lugares do Brasil, da Bahia, de outros lugares, ela, na verdade, é carne produzida na Amazônia. Só vai para lá e acaba Isso saindo mesmo. como um Bem fator lembrado, origem. bem lembrado. Por exemplo, eu falo sempre, o grupo, por exemplo, JBS, eles abatem o gado da Amazônia e levam para São Paulo e exporta por lá, talvez até como fosse de lá, mas foi daqui. A mesma coisa é o cacau. Nós somos o maior produtor de cacau hoje do Brasil e ainda levamos muito cacau para a Bahia. E a Bahia ainda exporta cacau falando que é da Bahia, mas é cacau da Amazônia que vai para a Bahia, né? Então, nós temos não só, né, Exatamente. você vê, o cacau é em primeiro lugar, acho que abacaxi hoje, a Floresta do Araguaia aqui que produz, o maior produtor de abacaxi, se for olhar açaí, todos nós somos em primeiro lugar, né, É, em produção. exatamente. Exatamente. Mas, doutor Vender, né? Renato, exatamente. Voltando para aquele tema que eu pedi para o senhor falar, a questão das liberdades econômicas. Como o senhor avalia a importância da livre economia, né, da economia livre, das medidas liberalizantes para o progresso, para a prosperidade, para os bons resultados nos negócios empresariais? Bom, como foi muito falado, inclusive, nessa campanha sobre liberdade, né? A gente vê que todos os países que restringem e com isso aumenta muitos impostos e tal, acaba havendo na verdade, negatividade e acaba uma redução em todos os sentidos. Aonde aumenta o imposto, abaixa a arrecadação. O Brasil provou o contrário. Baixou o imposto, aumentou a arrecadação. Por quê? Porque vendeu mais, porque produziu mais, porque a roda rodou melhor. Então, isso é o quê? Liberdade. Então, nós precisamos dessa liberdade, até porque está provado que todo regime socialista, comunismo, não funciona, porque começa a restringir e tratar todo mundo igual e nivelando por baixo. E aí você não tem mais ambição de trabalhar tanto, você não tem mais ambição de nada, porque tanto faz você trabalhar como trabalhar, você vai ter os mesmos direitos, né? E os mesmos deveres. Enquanto que, com a liberdade,
você pode fazer bem o que você entender, respeitando, lógico, as leis, e você consegue, com isso, construir aquilo que você tiver no seu tamanho, nos seus objetivos, na sua capacidade, né? Você pode crescer. Então, eu vejo uma grande facilidade quando a gente tem o liberalismo, né, nos nossos negócios, para poder, como se diz, desde que o governo não atrapalhe, você já é muito bom. O governo não precisa ajudar em nada, basta não atrapalhar, né? Sim, sem dúvida. Concordo com o senhor. Falando em atrapalhar, me diga uma coisa. O senhor, no início da conversa, o senhor mencionou que o senhor tinha problema com o IBAMA e com o INCRA, porque o INCRA tinha uma norma, o IBAMA tinha outra norma, e que o proprietário rural ficava perdido sem saber o que fazer diante disso. Isso é questão da burocracia, né? Então, o senhor acabou de falar que o importante é que o governo não atrapalhe, mas o governo atrapalha muito, sobretudo com excesso de burocracia. Eu queria que o senhor falasse da sua experiência, nos seus negócios, como é que esse excesso de burocracia impacta? Qual a sua experiência com isso? Impacta muito e muito. Para você ter uma ideia, cada dia nos nossos negócios aparece algo novo, né? Então, se você for olhar na área ambiental, hoje, para você ter ideia, um grupo tem um departamento que só cuida disso. É todo dia renovando alguma coisa, entendeu? Licenças. Alguma coisa. Licença de todo lado. E hoje, quando um órgão dá uma licença, ela bota um monte de condicionância que você tem que ficar o ano todo cumprindo exigências depois de liberado. Então, você está liberado e não está. Eles te dão uma liberação até para 2, 3 anos de alguma coisa. Porém, eles botam 20 itens para você cumprir. Durante aqueles 3 anos, você tem que fazer todos de 6 meses, fazendo alguma coisa para poder manter aquela licença. Então, se você não tiver um departamento para cuidar disso, você se perde. Então, hoje eu tenho pessoas que só cuidam disso. É licença de todos os lados que você pensar. E é assim, é uma confusão que hoje você tem uma SEMA, a Secretaria Ambiental do município, você tem uma do Estado e você tem o IBAMA, tá? E faz um conflito danado entre os três, tá? Porque não é uma só que existe. E vira uma confusão, certo? Isso na parte ambiental. Para você ter uma ideia, depois do incêndio que houve lá no Rio Grande do Sul, que o Corpo de Bombeiro, por exemplo, exige um tanto de coisas que antes não exigia nada. Por exemplo, num ambiente de 700 metros quadrados, que é o mínimo hoje, que não precisa de hidrantes, antigamente botava 500 pessoas dentro de um lugar desse, né, num show, sei lá, numa casa, num teatro, e só tinha uma porta de entrada e saída, e estreita ainda, né? Aí aconteceu o incêndio, agora eles não têm parâmetros para exigência. Eu falo com eles, gente, vocês têm que entender que, por exemplo, uma concessionária de veículos que trabalha 20, 30 funcionários, que tem 300 portas numa concessionária, tudo de vidro, o risco é perto de zero. Aí vocês fazem a mesma exigência por metro quadrado, e não é por quantidade de pessoa, de um ambiente, se for um teatro, e se for um teatro que tiver só 300 metros quadrados, não tem hidrante, porque só hidrante é só a partir de 700 metros quadrados. Entendeu? Então, umas coisas que a gente vem discutindo, por exemplo, né, com o pessoal do Corpo de Bombeiro, eles deviam de ter uma exigência assim, se o ambiente tiver tantas pessoas, é uma exigência, se tiver tanta, né? Porque um teatro, por exemplo, imagina você estar dentro de um teatro com 500, 1000 pessoas lá dentro, ou num show, numa casa de show, e acontecer alguma coisa, tem que ter realmente muitas saídas, né? E tem que ter um sistema de proteção, né? De hidrante e tal, para proteger,
porque ali são vidas, muitas vidas juntas. E que não é o caso em muitos lugares. Às vezes você tem um galpão para guardar mercadoria de 2.000 metros. Aí, ó, você tem que fazer tudo isso aqui porque o seu galpão é acima de 700 metros, vamos supor. Você É entendeu, um né? absurdo, né? É um Então, absurdo. então os órgãos, eles não se entendem, eles não têm alguma coisa. Isso aí tudo, o que, que acontece? O consumidor que paga essa conta, porque Sim. acaba aumentando os custos das empresas e a gente ter que fazer tudo isso para poder atender todas as exigências. E aí entra uma área também que a gente não falou, mas é a área de segurança pública, que devido aos altos índices de assaltos e tal, o que, que acontece hoje? As empresas têm que ter um monitoramento, um sistema de câmera, tem que ter segurança, tem que ter andar de carro blindado. Para quê? Porque você não tem segurança no país que a gente vive devido ao número de assaltos e a proteção, às vezes, da própria justiça que protege esse povo. E aí você é obrigado a gastar muito para poder funcionar o seu negócio, porque senão você não consegue, porque é tanto roubo. Esses dias eu vendo na televisão, principalmente no ramo de alimento, um dono de supermercado falando o tanto que ele investe e o tanto que ele é roubado, entendeu? Porque e aí o que acontece? Isso aí vai para o custo da mercadoria, né? O Então, se consumidor nós paga, tivéssemos né? o Sociedade consumidor que paga. é, o consumidor que vai acabar pagando essa conta. Então, nós precisamos de governos sérios para quê? Para gastar o necessário, gastar certo, não desviar dinheiro, porque aí ele pode cobrar um imposto menor, que vai fazer com pouco imposto ele consegue fazer, e também na área de segurança. Se tivesse coisa, evitava um tanto de coisa. Hoje você compra um veículo, tem veículo hoje, caminhonete, por exemplo, uma caminhonete chega a 10% o valor do seguro. Isso é um absurdo. Um seguro de uma caminhonete ser 25, 30 mil. Poxa, por quê? Porque não tem segurança, é muito roubo. Né? Não é nem por causa de batida, é por causa do roubo. Né? E aí você paga caro para ter um veículo hoje no Brasil. Né? E isso tudo, né? Onero, o Estado precisa de mais dinheiro e resultado é que você tem essa carga tributária absurda. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente terminar disso, essa questão tributária nas suas empresas, dos impostos. Isso também onera, né? Porque você precisa de muita gente para manter tudo. É outra coisa que nós deveríamos ter uma reforma e pegar modelos de outros países, que às vezes a pessoa fala assim, lá nos Estados Unidos, mesmo em Portugal, eu conversando esses dias como é que é a legislação em Portugal, na Europa, né, em modo geral, só que, na verdade, eles pagam igual a gente, porque acontece que lá não tem encargos nenhum, o cara não tem direito a quase nada, ele recebe tudo na hora, todo mês. Então, em vez de ele pagar 1.500 de salário, vamos supor, ele paga 3. Mas, em compensação, ele não tem os direitos que nós temos que pagar e os encargos. Porque hoje, o que está acontecendo? O funcionário ganha, vamos botar aí, R$1.000, ele recebe 700 e nós pagamos 2, nós gastamos 2 com esse funcionário, 2, né? Um exemplo, o dobro. E ele recebe 70%. Aí ele acha, ele realmente, ele recebeu pouco, mas para nós custou muito. Eu preferia pagar logo os 2 para ele, né? Pagar o dobro. Por quê? Porque ele ia ficar mais satisfeito e nós não tínhamos que se preocupar em depois ter tantos encargos que tem que pagar, encargos presentes, que é a parte patronal, né? Desde do INSS patronal, como também FGTS, uma série de coisas. E, além do mais, você tem que se preocupar com causas trabalhistas, que acho que só no Brasil, né, que nós temos isso. Você não sabe o que pode acontecer depois, quando esse funcionário sair da empresa. Então, esse custo nosso, ele é
ele é muito grande e ainda pode ser maior ainda caso você não tenha uma contabilidade bem ajustada, um controle bem ajustado, né? Você pode ter depois. Então, eu sempre digo, no Brasil, você tem que... Ficou mudo, doutor Reinaldo? Mudo, doutor Reinaldo? Está mudo? Ficou mudo. No Brasil, o empresário ele tem que ser um pouquinho de advogado, de contador, né? de tudo um pouquinho, porque você tem que entender um pouquinho e tem que estar bem assessorado, porque senão tudo que você ganhar, você vai perder lá na frente se você não tiver bem assessorado, né? Além de tudo isso, tem que ser o empresário, além de ser tudo isso que o senhor falou, tem que ser super-herói para conseguir. Não é fácil, Doutor não. Reinaldo, para terminar, eu queria que o senhor fizesse um comentário, um conselho, porque nós estamos passando por um momento muito difícil no Brasil. O senhor tem uma experiência de quase 6 décadas, né, como empresário, desde que o senhor são 5 décadas de empresário consolidado. O senhor já passou por muita crise, quer dizer, o senhor já viveu muita crise que o Brasil passou, né? Nos anos 80, aí a inflação, depois plano Collor. Então, o senhor já deve ter muita experiência, com certeza. Mas eu acho que o momento atual é de um nível de incerteza que nunca a gente teve no Brasil, né? Porque agora a incerteza ela é completa, inclusive incerteza jurídica, que acho que no Brasil nunca tivemos essa questão da incerteza jurídica tão grave quanto agora. Então, eu converso com os empresários associados à Panamazônia, e todo mundo muito preocupado, e eu ouço todos os tipos de conselho. Olha, tem que parar de investir agora, revisar os investimentos, reforçar o caixa da empresa, diminuir os custos pessoais, os gastos pessoais. Eu queria que o senhor me dissesse seu conselho como empresário, dos nossos outros associados, né? O senhor aconselha a fazer nesse momento de crise e de incerteza? Realmente, o que você falou aí, nós passamos por vários governos, como você sabe, tem inflação de 2% ao dia, 50% no mês, e a gente conseguiu passar bem isso aí, porque a gente estava muito atento ao mercado, e você sabe que nós chegamos a um ponto de não saber se você vendia mercadoria, você segurava, porque se você vendia, de repente, não conseguia repor, e era uma confusão. Mas, graças a Deus, a gente passou. Por quê? Porque naquela época, apesar disso aí, nós tínhamos segurança jurídica, o direito de propriedade era bem respeitado, né? Não existia invasão de terra. E hoje, o que está acontecendo? Nós estamos tendo uma insegurança jurídica tão grande, porque você tem a propriedade, mas você não sabe se invadir, se você vai poder retomar, porque estão inventando tanta coisa para poder, na verdade, confiscar os bens, né, de quem trabalhou essa vida toda, confiscar para dar para aquele que nunca trabalhou, para aquele que não tem. Então, isso aí está nos deixando realmente muito preocupados, certo? É um momento realmente de pensar muito, mas nós, particularmente, não paramos, nós estamos continuando nossos negócios, até porque na área de fazenda, se você parar é pior, porque os invasores enxergam como a propriedade não está produzindo, não está tendo trabalho, então você tem que continuar fazendo as coisas, produzindo, né? Aí não sei até quando, a gente espera que possa vir uma luz aí para que as coisas normalizam. Porém, é muito preocupante quando a gente vê o que está acontecendo em outros países e se o nosso próximo presidente copiar o que está fazendo nos outros países, nós estamos fritos, porque ele pode pegar as propriedades privadas, simplesmente estatizar numa canetada. E aí, daqui a pouco, ninguém vai querer plantar, ninguém vai poder produzir, porque não tem incentivo, não tem interesse, né?
porque o que a gente vê falar, essas coisas em outros países aí é um absurdo, inclusive a própria casa, né? Você tem uma casa acima de 60 metros quadrados, você tem que dividir com outra pessoa. Então, é um negócio preocupante, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas nós estamos aí, como se diz, firmes e vamos ver o que vai acontecer para a gente desbloquear. Nós, como você falou, nós já passamos por muitos momentos, né, de confisco de aplicação, né, na época do Collor, confiscou as aplicações, né, principalmente as que tinham aplicação de fundo sem denominação, o cara perdia total, certo? Então, mas eu creio que, vamos supor, eu acho que o Brasil tem muitas cabeças boas, pensantes, e nós vamos chegar a bons lugares, se Deus quiser. Amém. Doutor Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado. Uma grande honra poder contar com a sua participação. Queria esclarecer para quem estiver assistindo essa entrevista que esse material faz parte do livro que a Associação Pan-Amazônia vai publicar, intitulado Prosperidade na Amazônia, Histórias de Sucesso Empresarial, né? Então, essa entrevista vai ser transcrita e vai ser parte constituinte do conteúdo do livro. Doutor Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado. Por nada, eu que agradeço, estou sempre às ordens. Um grande abraço, tudo de bom para você. Obrigado, um abraço, até logo. Até mais, tchau, tchau.